mas é um ato que a torcida do Flamengo não costuma perdoar. Eu acho muito difícil ele ter o perdão da torcida do Flamengo, porque a torcida não quer vê-lo em campo com a camisa do Flamengo. Como é que ele vai entrar em Manaus com a camisa do Flamengo? Você perdoa o Gabigol? E a maioria aqui está dizendo que não, hein? Que não. Eu acho que esse foi o final dele, para mim. Sozinho, ele está conseguindo acabar com uma idolatria que ele construiu com muito trabalho, bonito, representando em campo. O episódio de vestir a camisa do time rival, eu acho que veio no pior momento, porque ao seu lado estava toda a torcida. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a segunda-feira, acompanhando a repercussão ainda naquele assunto Gabigol, que deu muito o que falar, tá dando muito o que falar. Ele que ontem resolveu pedir desculpas, né? Assumiu que errou. Vamos acompanhar aqui a repercussão da mídia falando aí sobre esse assunto, deixar os créditos aos canais oficiais aqui na descrição, ESPN Brasil, um trecho também do João Guilherme falando sobre esse assunto. Vou estar deixando o link aqui abaixo e também do apito final do Neto. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho, se não é inscrito, se inscreva, mas agora bora pro vídeo, galera. A torcida do Flamengo ficou muito ao lado do Gabigol no episódio do doping, que independentemente do que aconteceu, ele pisou na bola de alguma forma ali com quem foi fazer o teste com ele. E a torcida pediu ele e volta e tudo. Aí, nesse momento em que ele veste a camisa do Corinthians, vem a público a foto, ele é xingado pelos torcedores comuns, que se decepcionaram muito, e líderes de torcidas organizadas disseram que ele não deve jogar mais pelo Flamengo. Tem volta esse corte na relação, Pascoal? Eduardo, eu acho muito difícil, muito complicado, porque ele rompeu uma ligação que ele tinha com a torcida do Flamengo. Né? Ele pode dizer que ele não pensou, que ele pede desculpas, mas é um ato que a torcida do Flamengo não costuma perdoar. Eu acho muito difícil ele ter o perdão da torcida do Flamengo e acho muito difícil ele voltar a pisar no Maracanã, por exemplo, com a camisa do Flamengo. Esse vai ser um trabalho muito árduo da diretoria de convencimento para os dirigentes do Flamengo, principalmente os dirigentes primeiro terão que ser convencidos de que esse pedido de desculpas dele é absolutamente sincero. Segundo, os torcedores terão que ser convencidos também que esse pedido de desculpa é absolutamente sincero. E terceiro, será que o Flamengo vai renovar o contrato dele ao final do ano? Essa é uma outra questão. Então, o Gabriel realmente foi muito mal nisso aí. Eu sempre tenho uma visão a respeito de jogador de futebol. Eu acho que jogador de futebol, acredito, por conhecê-los, que jogador de futebol não faz nada sem querer. Sempre tem um propósito, sempre tem um objetivo. E nesse caso do Gabigol, o objetivo, se ele tinha algum objetivo, saiu pela culatra. Porque a torcida não quer vê-lo em campo com a camisa do Flamengo. Como é que ele vai entrar em Manaus com a camisa do Flamengo, sabendo que em Manaus tem uma enorme quantidade de torcedores do Flamengo nesse meio de semana pela Copa do Brasil? Como é que o Tite vai fazer isso? E o torcedor no Brasil inteiro decepcionado com o que aconteceu, né? Agora tem a questão da renovação contratual, Pascoal. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. Aliás, o que magoa muito o torcedor do Flamengo é que ele conversou com o Corinthians, ou teve um namoro aí, chegou a dar entrevista falando, elogiando o Corinthians e tudo. Então, o que a gente sabe da negociação é que ele quer um aumento, porque se ele não tiver o aumento, ele pode ir para outro clube e ganhar uma bolada na transferência. Como você acha que fica essa negociação? Eu acho que é muito difícil ele renovar o contrato com o Flamengo, porque a decepção dos dirigentes do Flamengo é uma decepção enorme. Ela é uma decepção que não tem tamanho. Primeiro, o Flamengo deu a ele a camisa 10. É uma camisa emblemática. A camisa 10 era do Dida, que era jogador da seleção brasileira, foi substituído pelo Pelé com a camisa 10 da seleção do Brasil. Depois o Dida entrega a camisa para quem? Para Zico. E a camisa 10 para em Gabigol. E o Zico, toda hora que pode, defende o Gabriel de todos esses problemas que ele vive, todas essas situações que ele viveu, o Zico o defendeu. Mas nessa não tem defesa. Ele vestiu a camisa de um arquirrival com contrato com o Flamengo. Isso não pode ser feito. O jogador profissional de futebol tem que entender que isso não pode ser feito. E eu acredito que todos eles sabem disso, só o Gabriel não sabia. Então, eu acho muito difícil. Primeiro, ele vai ter que convencer os dirigentes que há sinceridade nisso tudo, de que ele realmente tem esse propósito de ficar no Flamengo, já que o contrato dele termina no final do ano. Eu
acredito ser muito difícil a permanência dele para a próxima temporada. Bom, então a tendência seria mesmo assinar um pré-contrato com outro time. Aí depende... E tem uma coisa, ele não está jogando bem. Claro que a interrupção pesa, né? Ele perdeu muito o ritmo de jogo, mas está uma sombra perto do que foi o Gabigol. São 45 dias e 45 dias com 31 dias de treinamentos e tal, mas 45 ele ficou afastado. É muito difícil recuperar isso, porque o futebol é muito dinâmico. Se você não tiver em atividade sempre, você não consegue readquirir o condicionamento. E na posição dele, que precisa de poder de definição, de mobilidade, é sempre muito mais complicado. Ele é um grande jogador, o Gabriel é um grande jogador. Isso ninguém pode negar. O Gabriel é profissional, ele treina, ele pega duro, ele trabalha, isso é verdade. São coisas que devem ser levadas em consideração. Mas esse ato dele, para mim, é muito difícil de ser digerido pela torcida do Flamengo. Putando pro Gabigol, a verdade, o time que ele ama é o Corinthians. Não é o Santos e não é o Flamengo para mim. Porque se fosse, ele estaria com a camisa do Flamengo. Ponto. Segundo, se ele fosse ficar no Flamengo mesmo, já tinha renovado o contrato dele. Já tinha renovado o contrato dele mais 2 anos, 2 anos. E aí, com o Tite que tá lá, com as garrafas de cerveja que é tudo virado, com o negócio aqui que tá virado, ele com a camisa do jogador, meu irmão, o Gabigol, eu não tenho informação nenhuma e nem não sei se a Marília tem, não sei. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria aqui. Meu irmão, o Corinthians é o próximo time do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Calil. E você? Não, eu também não tenho informação, né, Lívia? Mas a Marília estava falando um negócio aqui fora do ar, que é isso aí que eu penso também. O Flamengo tem que pagar... A Marília estava explicando aqui, 14 milhões, o Gabigol vai custar até o fim do ano para o Flamengo. Se não entrar em campo. Se ele não entrar em campo, se ele jogar, tem um sem gol. Fazer um gol. Sem fazer um gol. Sem ser relacionado. Sem ser relacionado. Mas mesmo ganhar que ele... bicho, não ganhar nenhum título. Mas dificilmente ele vai entrar em campo, né? Porque ele está queimado. Mas enfim, se ele sair agora, em julho, o Flamengo economiza 14 milhões, o Corinthians ganha um jogador e joga uma fumaça sobre esse assunto do Cássio, que ninguém mais vai comentar, se o Corinthians trouxer o Gabigol... Um salário quase que para o outro. Um salário para o outro. Então eu também não tenho informação, mas é uma trilogia. É uma impressão. Não sei se está certo o que eu falei. É uma coisa impressionante, Calil. É uma impressão que eu tenho, que ele vai ficar bom para todo mundo, ele vira agora já em julho pro Corinthians. É bom pedir desculpa, tá muito fácil, né? Errei, fui moleque, desculpa. O Gabigol é macaco velho de futebol, ele sabe o que representa para a torcida do Flamengo. Ele sabe o que ele e o time do Flamengo, eles proporcionaram para a nação lá no centro do Rio de Janeiro, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo final de semana. Agora, os empolgados, o coração apaixonado pelo Flamengo, muita calma quando você pensa em colocar Gabigol na mesma prateleira do Zico. Quando você começa a questionar, Gabigol é maior que o Zico. Calma, gente, calma. Ser ídolo representa muito e o Gabigol tem deixado cada vez mais claro que ele não sabe o que ele representa para o Flamengo. Porque mas ele é um jogador no Flamengo que ganhou muitos títulos, sim, né? Mas ele está conseguindo colocar por água abaixo sozinho. Eu acho que isso foi o final dele, para mim. Sozinho. Ele está conseguindo acabar com uma idolatria que ele construiu com muito trabalho, bonito, representando em campo. Quantas crianças param para comemorar e faz a comemoração do Gabigol? Pintam o cabelo como o Gabigol pinta. Mas você acha que tinha que dar uma chance para ele? Mas... Não, acho que agora ele tem que disso querer. Agora. Ele tem que. Ele não, mas disso agora, ele não tem contrato. O contrato dele está acabando. Neto, nós estamos em maio. Junho, julho, ele pode assinar um pré-contrato. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 7 meses, vai ganhar 14 milhões. Sem jogar com o Marília. O que o Flamengo tinha que fazer? Fez o certo ou fez o errado? Não, fez certo. Agora, quem tem que querer a chance é o Gabigol. Porque ele sabe que com o Tite ele não é preferência. Eu sei, mas aqui nós não estamos para dar conselho para eles, né? Não, então, aqui a gente está para dar opinião. A minha opinião a opinião essa, ele fica para você ou não? Depende agora dele. Ele mesmo falou, tem que falar menos e fazer mais. Ele não tem feito. Neto, ele só vai jogar se ele mostrar para o Tite lá no treino. Olívia, eu quero ser escalado. Ele só vai jogar se parar de fazer mas nesse momento, ele tem que se ajudar. Nesse momento agora, se ele não entrou com o Tite... Até agora. Em nenhum momento até agora ele vai entrar agora? Não. E o que você pensa sobre isso, Marília? Eu acho que ficou bastante claro, inclusive na posição dele, quando o Flamengo ganha a Libertadores com o Dorival. Ele não é convocado, a seleção embarca. Tem a festa da Libertadores com o Dorival. O Pedro vai no lugar dele. Naquele ano ele jogou bem, inclusive mudou de posição e potencializou o Pedro para o Pedro ir à Copa do Mundo. E ele faz a musiquinha
que esse casamento na volta não ia acontecer. E aí tem todos os defeitos e qualidades do Tite e todos os defeitos e qualidades do Gabigol, que neste casamento não daria certo. Quando o Tite chegou, é bom a gente lembrar que naquela bagunça absurda do Sampaoli, o titular era o Gabigol e não era o Pedro. O Pedro era o que tomava o soco no queixo. E outra coisa, às vezes eu assisto o jogo do Flamengo... E aí ele perdeu a posição a 5, o Tite. Só dar uma venda pra vocês. Eu assisto o jogo do Flamengo. O Pedro faz 3 gols, a torcida chama o Gabigol. É isso. É isso. Mas agora a torcida... Agora você esquece. Agora acabou. Ele perdeu também, não tem mais isso. Não vai ter mais isso. As pessoas querem fazer o que elas fazem e querem achar que as outras pessoas têm que simplesmente ignorar o que aconteceu. O Gabigol agora tem o ônus de ter perdido a credibilidade e o respeito dos outros. Acontece, as pessoas perdem. Câncer. Não, quem mais perdeu pra mim, eu não gosto de assessoria de ninguém. Eu não tenho assessor, ninguém. A única pessoa que escreve por mim é o Cascão. É o Cascão, mais ninguém. Só o Cascão. E já tá bom. E já tá bom pra caramba, porque ele tá uma perna danada. Já tá virou apresentador, tem alambrado alvinegro. Ele tá numa perna desgraçada, tá mascarado pra caramba. Meu irmão, quando você pega uma assessoria que mente. Bom, peraí, Neto, daí eu preciso dizer. Sobre a assessoria de imprensa reproduziu aquilo que ele queria e hoje, na entrevista para o André Hernan, ele disse que no primeiro momento ele preferiu desmentir porque ele ficou acuado. Mas, Marília, desculpa, mas é mentira. Não, só estou dizendo que a culpa não é da assessoria. Não, mas a assessoria escreve. Não, mas ele... Mas se você é assessor dele, você escreveria? Não, de jeito Não, nenhum. eu pergunto para você escrever. Você escreveria? Você escreveria? Eu não. Não, só estou dizendo que era mentira. Ele assumiu que ele Tudo bem, mas a pediu... assessoria escreveu na sexta-feira. E quem escreveu foi a assessoria, não foi ele. Então, mas pelo que ele explicou ao André Hernan, só para ser justo, eu nem estou defendendo o assessor do Gabigol. Gabigol. Não, tá tudo bem, eu nem sei quem é, nem quero saber. O assessor do Gabigol não está nessa festa. E segundo o Gabigol contou ao André Hernan, quando saiu a foto e o assessor falou Marília, o que nós vamos fazer, ele reproduziu quando eu tomo o processo e tomo vários, o meu advogado, ele sabe tudo que eu falei. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que nesse caso o Gabigol disse que mentiu para a assessoria. Aí que eu estou falando. Marília, você acredita? Não, tudo bem, mas o que ele está falando, a gente acredita no que ele está falando do cara que botou a camisa. E eu sou apaixonado por ele. Eu também. Eu sou o cara que mais defende. Não sou apaixonado por ele, não. Estou dizendo, nesse caso. Eu sou. Todo mundo procurou a assessoria do Gabigol porque ele não atendeu o celular e ele pediu por meio da assessoria para dizer que era uma montagem. Então, se eu fosse assessor, olha, eu vou conversar com o Gabigol. Na segunda-feira, eu boto pra vocês a verdade. Esse é o certo, aí, quando ele disse que foi mentira, então eu não posso me manifestar agora que eu preciso falar com ele. Assessor é isso. Quem assessora é isso. No meu ponto de vista. O que você pensa em relação ao Gabigol? Porque eles assinaram, né? Isso. A assessoria do Gabriel Barbosa. Então, eles assinaram. Feio. É complicado, mas o Gabriel, assim, a gente que vive no futebol, a gente sabe que é sempre um cara difícil de lidar com ele. Só que antes ele fazia gol. Então, quando um cara faz gol, ele resolve, tudo passa, tudo né? certo, você sabe, né? Não acho que passa. Agora, quando não começa a não fazer gol, salário reserva, alto, começa a dar trabalho, aí acontece essas sobre coisas. O que você falou do Corinthians, eu estava trocando uma mensagem aqui, de fato não tem nada certo, como não havia no final do ano e o presidente do Corinthians disse que tinha e ficou aquela confusão, estava tentando, não estava tentando, certo não há. Mas como você disse, as coisas elas podem se juntar no mesmo ponto nesse momento, porque você pode unir nesse caso o útil ao agradável, nesse ele caso, já tem camisa. o desagradável ao inimigo. Ele já tem. Ele não precisa porra da camisa, já tem camisa, porra. Ele não precisa nem mandar. Não precisa nem gastar a camisa. Não precisa nem mandar a camisa pra ele. Nesse caso, ele já fez a apresentação. Nesse caso, assim, o que se fala é que para se recuperar, talvez ele pense que o melhor lugar nesse momento, onde ele poderia ser abraçado e não ser vaiado. Sabe aonde ele foi lá e colocou a camisa do outro time. Sabe onde ele recupera do Flamengo? Sendo artilheiro da Libertadores, fazendo gol. Isso não vai acontecer, porque ele não vai jogar com o Tite. Seguinte, vamos lá. Ouvimos aí boa parte da entrevista, né? Concedida com exclusividade ao UOL Esporte, ao canal UOL, para o companheiro André Hernan. E ele pediu desculpas. E aí a pergunta que eu fiz no título da live eu faço para você. E agora, Paulo Lima? Ô, João, é um momento complicado na vida de um atleta profissional e é um momento complicado na vida do ser humano Gabriel Barbosa. Vamos separar o cidadão Gabriel Barbosa do atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Ele estava dentro da casa dele, João, da porta para dentro, recebendo amigos, recebendo quem quer que fosse. Evidente que vestir a camisa do Corinthians naquele momento não é um procedimento adequado. Mas ele está no recinto dele, da porta de dentro para a casa dele, manda ele.
Ele entra lá quem quer. Na sua casa você convida quem quer. Aqui em casa eu convido quem eu quero. Convidou um cidadão que inadequadamente foi lá e, né, fez um papelão. Né? Na linguagem dos boleiros, é um traíra. Né? Na verdade, o cara é um traíra. Agora, o que estão fazendo com o Gabriel Barbosa é uma sacanagem, João. No jogo de basquete do NBB, Flamengo e Bauru no ginásio do Tijuca, o assunto não era o basquete. O assunto era ofender o Gabriel Barbosa. É um patrimônio do clube. É um patrimônio do clube. Entendo que a camisa 10 não era para ser dada ao Gabriel Barbosa, né, gente? Pelo amor de Deus, o erro está aí. Você acha que é o problema dele? Aí que ele se perdeu? Aí é o erro da diretoria do Flamengo de querer fazer marketing depois do título da Libertadores da América, que ninguém lembra. Você narrou o jogo, você narrou. Ele foi lá e virou em cima do River e fez 2 gols. Ou seja, a idolatria termina por vestir um pedaço de pano com o uniforme do Corinthians. Pedaço de pano que quer dizer um tecido. Não estou aqui vulgarizando a camisa do Corinthians, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Mas é um tecido que você pode comprar na loja oficial do Corinthians, você pode comprar no Rio de Janeiro, aí na Rua da Alfândega, na 25 de março, em São Paulo, na praia aqui do litoral baiano, passam vários e vários vendedores vendendo camisa do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Santos, e vai lá, compra quem quer. Agora, inadequado, sem dúvida nenhuma, não era o momento. Mas tem aí a lei do direito de imagem. Será que o direito de imagem impede o cara de ficar na casa dele com a roupa que ele quer? E se fosse a camisa do moleque travesso? Se fosse a camisa do Arapiraca? Do Fast Club lá de Manaus? Ia ter essa balbúrdia toda? Agora, desculpa, João, o trabalho do André Hernan é o que eu pensava direto. Cacete, ninguém vai na casa do Gabriel Barbosa entrevistar o cara. Pô, vamos amanhecer na portaria dele. Vamos ligar para o pai, para a mãe, para a avó, entendeu? Vamos balançar aí. Cara, na minha vida de repórter, eu jamais ficaria apontando o dedo e culpando ele da maneira como eu tenho visto. Desculpa, não estou aqui acusando nenhum jornalista, muito pelo contrário, eu hoje sou aposentado, mas sou eternamente repórter, eternamente jornalista. Agora, nós estamos apontando muito o dedo, João. Virou tribunal. A gente está virando um tribunal de pequenas causas, a gente está dando pena, e assim, acusando o cidadão, acusando o atleta e penalizando ele. Ninguém foi ouvir o Gabriel Barbosa. Ninguém. Agora o André, dessa nova geração, que já não é tão nova assim, é o cara que foi lá e fez o trabalho da reportagem. E o direito de resposta é que ninguém deu a ele. O erro da assessoria dele foi dizer que era fake news. Erro dele. Tinha que ter assumido. Ele errou também nisso aí, né? Ele tinha que ter batido no peito e falou: galera, olha aqui, ó, eu errei. Vira público, mas imediatamente. Exato. Mas, entendeu, João? Bate no peito, pô. O cara, queira ou não queira, é o camisa 10 do Flamengo, né? Fio Maravilha, nós voltamos para te ver. É o Gabriel Barbosa da nova geração. E é um jogador, né, Paulo Lima, por tudo que ele fez, realmente, que está na primeira prateleira da história do Flamengo. Isso aí nunca ninguém vai tirar dele. Agora, o que a torcida, hoje eu percebo aqui pelos comentários, e acho que muita gente ainda está contra ele, mas muita gente está aceitando já o pedido de desculpas. Há aqui uma divisão. Eu vou até lançar a enquete aqui. Você perdoa o Gabigol? Você acha que ele deve seguir no Flamengo ou não? Responda aqui que eu vou colocar a sua resposta no ar. Agora, o que o pessoal reclama muito, Paulo, é que ele demorou para pedir desculpas, que ele até eu precisava de um tempo, mas o pessoal acha que ele demorou demais para pedir essa desculpa. Mas é exatamente o que eu falei, João. Assim, a partir do momento que a foto é divulgada, aí a questão toda assim, sabe, é o staff do Gabriel Barbosa, é a assessoria do Gabriel Barbosa, é tanta gente que cerca o Gabriel Barbosa, que cercam hoje os grandes ídolos, que o cara não tem nem autonomia para tomar decisão. Então, eu tenho que consultar o seu José, eu tenho que consultar a Dona Maria, vou consultar a cozinheira que faz o meu ovo com batatinha frita, tem que consultar a Deus e o mundo. Joga para o alto esse pessoal todo e bate no peito, assume a responsa e enfrenta a galera. Fala, galera, pisei na bola,
eu errei. Estou errado de vestir a camisa do Corinthians dentro da minha casa, apesar de estar dentro da minha casa, mas eu errei. E não, ficou a diretoria do Flamengo passando pano, o não sei quem passando pano, fulano dizendo, não, é fake news, não sei o quê. Tá de uma cagada, né, João? Desculpa. Foi um absurdo que foi feito. Agora, você pensar que você está jogando fora um cara que deu título, um cara que é referência no Flamengo, tem gente, tem igual o Zico. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos baixar essa bola aí. Eu vou dizer assim, jogador de futebol que eu vi jogar com a camisa do Flamengo, jogador de bola, não estou falando goleador. Vamos lá. Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, Tita, e por aí vai. Entendeu? Então, jogador de bola, não estou falando um cara que faz gol. O Nunes nunca foi craque de bola e meteu gol em decisão de título mundial, pô. Muito. Não só em título mundial, em vários outros. E vários outros, pô. Entendeu? Aí você fala, o Gabigol tem que ser o camisa 10. Nem o Diego, desculpa, que é bola, joga mais bola do que o Gabigol, na minha visão. O Diego não podia. Camisa 10 do Flamengo tem que ser que nem a NBA, João. Shaquille O'Neal, entendeu? Kobe Bryant. Pendura na gávea. Ninguém usa. A 10 é do senhor Arthur Antunes Coimbra. Popular Zico, Galinho de Quintino. Essa camisa, ela tem que ser usada como um patrimônio do clube. Aí agora o Gabriel Barbosa vai usar o 99. Pô, o cara é um 9, né, gente boa? O cara é um 9. Pô, agora, é uma sacanagem. Enquanto você está falando aí, eu estou colocando aqui na tela a resposta da galera, a nossa pergunta. E aí, depois da entrevista, você perdoa o Gabigol? E a maioria aqui está dizendo que não, hein? Tem que não, normal. Muita gente dizendo sim, mas eu percebo que a maioria... Ô, João, acontece o seguinte, João, o fomento hoje em dia é pela crise, o fomento é pela discórdia, o fomento é exatamente pela falta de conjunção, de união entre as pessoas. Então é mais fácil jogadores aposentados, mídia social, e aponta o dedo para esse Gabriel Barbosa, nunca mais vai vestir a camisa do Flamengo, é um traidor, ele virou as costas para a torcida do Flamengo. Pô, ninguém pensa que ele errou. E dá uma oportunidade para o cara, quando ele for para o campo de bola, se ele não jogar, pau nele. Agora, você querer acabar com um cara que deu ao Flamengo um status que ele teve nos últimos anos, e eu acho que o Gabriel Barbosa não é craque não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quando surgiram Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus, inclusive, eu achava que o Gabriel Barbosa ia mais longe. E o Gabriel Jesus está na Premier League, disputou a Copa do Mundo, né? Hoje em dia é o brasileiro com mais gols na temporada europeia, né? Mas o Gabriel Barbosa, ele é um cara que, desde a época do Santos, ele tinha essa autonomia de fazer gol. Ele tinha essa coisa no sangue de ser goleador. Agora, hoje você pega o Gabriel Barbosa pela infelicidade, pelo erro, pela falta, inclusive, de boa orientação daqueles que o cercam, e joga o Gabriel Barbosa na arena para os Leões. E os Leões estão doidos para devorar. O que mais tem hoje é gente falando, esculhamba esse Gabriel Barbosa, não vale nada, anti-rubro-negro. Gente, ele é um ser humano antes de mais nada. Ele merece todo o respeito como cidadão. Ele vê a público... Você, já há muitos anos na imprensa e cobrindo clubes e cobrindo muito o Flamengo, você conhece bem o Flamengo. Bem. Você acha que depois disso, pelo que você conhece do Flamengo e da nação rubro-negra, você acha que ainda tem jeito? Ô, João, vamos lá. O Flamengo estava numa crise danada aí. É inacreditável, né? O Flamengo estava numa crise danada. É verdade. Sabe, não cabe da minha cabeça. 2 jogos no ano e estava em crise, é verdade. Não cabe da minha cabeça. Aí vai jogar no Maracanã. Esse adversário é perigosíssimo. O Flamengo vai passar um aperto danado. Aí
lambada neles. Aí vai vir o próximo jogo, aí o Flamengo está em crise. Esse Tite, não sou aqui nenhum defensor do Tite, não sou advogado dele e tal. Já trabalhamos com ele, já trabalhei com ele há muito tempo. Aí vem os caras do Flamengo e mais uma sapatada. Aí ganha, classifica. O Tite. O Flamengo está em crise. Aí o Gabriel Barbosa vai para a próxima fase, sai do banco de reservas, jogo de mata-mata. 42 do segundo tempo, Monumental de Núñez. Vou relembrar River Plate que você estava narrando. 42, uma bola escapada, ele pimba! 1-0 o Flamengo, classifica o Flamengo. O que a nação vai falar, João? Fora Gabriel Barbosa, não joga nada. Ou vai dizer, salvou o Mengão, botou o Mengão na semifinal, nas quartas de final da Libertadores. A vida do atleta é essa. A vida do atleta é essa. Eu ainda há pouco estava acompanhando o Knicks e Indiana Pacers aqui pela NBA. O Knicks fez uma campanha espetacular em toda a temporada. O Pacers se classificou lá na Bacia das Almas. Foi para o jogo 7, perdeu em casa no Madison Square Garden, com o ginásio lotado. Você acha que os caras foram para lá e esculhambaram os caras que perderam? Muito pelo contrário, acabou o jogo, o ginásio inteiro em pé, aplaudiu o time do Knicks. Aplaudiu. Gente, são atletas. Os caras não são máquinas. Entendeu? Agora, aqui não. Aqui a imprensa, em geral, tem sido muito tribunal de justiça e não apura a notícia, não vai atrás. O Hernan fez o que eu acho que deveria ter sido feito. Tem que saber dar a palavra àquele que está sendo julgado e acusado. Esse episódio de vestir a camisa do time rival, eu acho que veio no pior momento, porque ao seu lado estava toda a torcida, e a gente viu isso no jogo contra o Amazonas, vimos isso no jogo contra o Bolívar. Torcedor de futebol, torcedor dos grandes clubes do Brasil, ele perdoa quase tudo, perdoa até rebaixamento do seu time, mas o torcedor não perdoa a traição. E nesse momento o torcedor do Flamengo vê essa foto como uma traição do Gabigol. Tá aí, galera, a repercussão dessa polêmica ainda tá dando muito o que falar, esse assunto. O Gabigol, que cometeu, um erro muito grave. A torcida do Flamengo tá pistola. Os chefes de torcidas organizadas já falaram que ele não joga mais com a camisa do Flamengo. Ontem ele resolveu se pronunciar, pediu desculpas, assumiu que errou. Resta agora saber qual vai ser a reação dos torcedores. Muitos acredito que não vão perdoar essa atitude do Gabigol, e agora está bem difícil dele recuperar aí essa credibilidade que ele tinha, essa moral que ele tinha com a torcida do Flamengo. Até porque agora o Pedro aqui quem está sendo titular. Se ele entrasse, fizesse gols, acho que até o torcedor aos poucos ia esquecendo, mas foi muito grave. Ele vestir a camisa de um rival, uma coisa aí que ele foi muito infeliz, uma atitude que o torcedor ficou muito chateado, mas é aguardar. Ele não podia ter feito esse tipo de coisa, até porque é o Flamengo que paga o seu salário. Foi uma atitude aí infantil do Gabigol, mas vamos aguardar aí para ver como é que vai ser a reação do torcedor. Acredito que ele vai ser bastante vaiado nos próximos jogos. Pode ser que o Tite nem leve ele para o próximo jogo do Flamengo, na Copa do Brasil, nessa semana, contra o Amazonas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, tem a vantagem para o jogo da volta. É aguardar e ver o que vai acontecer sobre essa situação do Gabigol, que se colocou nessa enrascada aí com a torcida. Estava de boa, já não estava passando por um bom momento, mas o torcedor sempre apoiava o Gabigol, mesmo ele não estando naquela melhor fase. O torcedor sempre apoiou, e agora a coisa ficou feia para o lado dele. Mas ver aí o que vai acontecer na sequência. Deixa sua opinião aqui abaixo dos comentários. Torcedor do Flamengo, você perdoa o Gabigol? O que você acha aí o que você achou do pedido de desculpas do Gabigol? Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima, galera.